Você já parou para pensar que um exército inteiro pode ser destruído não pela espada, mas pela fome? O Império Romano sabia disso muito bem. Antes da glória nos campos de batalha, antes de levantar seus estandartes vitoriosos, havia uma verdade brutal. Um soldado com fome não vence guerras. E hoje você vai descobrir o segredo que manteve as legiões mais temidas do mundo de pé. Prepare-se, porque o que alimentava Roma não era luxo, mas estratégia. O pão antes da espada, a comida antes do combate. Imagine marchar dezenas de quilômetros sob o sol escaldante, carregando quase 30 quilos de armadura, escudo e armas. E ao final do dia, em vez de descanso, ainda cavar trincheiras, erguer o acampamento e manter-se pronto para lutar. Essa era a rotina de um soldado romano. Mas nada disso seria possível sem o verdadeiro combustível que sustentava cada passo das legiões: a comida. Se esse detalhe, escondido da vida dos soldados romanos, já mexeu com a sua imaginação, imagine o que ainda está por vir. Aqui você vai descobrir segredos que quase ninguém conhece sobre o império mais poderoso da história. Então, antes de continuar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não é só um gesto de apoio. É a sua forma de fazer parte de uma legião que busca enxergar a história além do que os livros contam. Ative as notificações e marche com a gente nessa jornada, porque cada novo vídeo vai abrir seus olhos para verdades que Roma tentou esconder por séculos. Não era apenas uma questão de saciar a fome, mas de disciplina, estratégia e sobrevivência. A mesa de um soldado romano não era um banquete, era uma arma invisível, tão letal quanto a lâmina de sua espada. Se havia algo garantido no prato de cada legionário, era o trigo, chamado de frumentum. Esse grão simples era o pilar da dieta militar, representando até 75% do peso total das rações. Mas não se tratava de comida pronta. Cada soldado recebia a porção de grão cru e precisava moê-lo manualmente em pequenos moinhos portáteis. Era trabalho árduo após marchas intermináveis, mas essencial. Do trigo nasciam 3 formas básicas de alimento: uma papinha espessa, um pão chato e uma bolacha quase indestrutível, chamada bucellatum. Essa bolacha era dura como pedra, feita apenas de farinha, água e sal, assada 2 vezes para resistir à umidade. Muitos soldados só conseguiam comê-la depois de mergulhá-la em água ou vinho para amolecer. Mas havia uma vantagem inegável: durava semanas sem estragar. Era o verdadeiro combustível portátil de Roma, garantindo energia em qualquer campanha, em qualquer fronteira. Mas nem todo grão era visto com honra. A cevada, embora comestível, era considerada inferior, alimento para cavalos. Quando um legionário recebia cevada no lugar do trigo, isso não era nutrição, era punição. Essa prática, chamada frumentatum, tinha um peso psicológico profundo. Comer cevada era como carregar um estigma, um uniforme manchado diante dos irmãos de armas. Era humilhação transformada em ração. E mesmo que os grãos sustentassem o corpo, o verdadeiro vigor vinha de algo mais precioso, mais raro e desejado: a carne. Para um soldado romano, a carne não era rotina, era privilégio. Diferente do trigo, distribuído regularmente, a carne surgia como oportunidade, fruto da caça, do saque ou da sorte. Nas longas campanhas, não havia promessa de suprimento vindo de Roma. Os legionários precisavam ser engenhosos. Caçar javalis, cervos, lebres e coelhos não era apenas sobrevivência. Era treinamento disfarçado. Silêncio, paciência, resistência e coordenação. Cada caçada era um ensaio do próprio campo de batalha. O preço do fracasso era simples e cruel: passar fome. Mas Roma nunca deixou de ser prática. Quando conquistavam aldeias ou novas terras, os legionários não hesitavam em confiscar o gado local. Bois, cabras, ovelhas
e principalmente porcos. O porco era o favorito das legiões, barato, abundante e incrivelmente versátil. Sua carne podia ser salgada, defumada, transformada em linguiça, presunto ou toucinho. Nada era desperdiçado. Até a gordura era aproveitada para cozinhar outros alimentos. A carne também tinha um valor simbólico. Antes de grandes batalhas, realizavam-se rituais religiosos, como o Suove Taurilia, em que eram sacrificados um porco, uma ovelha e um touro. Depois do sacrifício, a carne era repartida entre os soldados, unindo fé, disciplina e alimento. Mas nem só de pão e carne vivia um legionário. Para manter a saúde em meio a marchas intermináveis e combates brutais, as legiões recorriam a um aliado mais simples, mas igualmente vital: as leguminosas. Lentejas, favas e ervilhas eram a base silenciosa da resistência, fáceis de armazenar, rápidas de preparar e ricas em proteínas vegetais. Essas leguminosas, muitas vezes desprezadas hoje, eram verdadeiros tesouros para os legionários. Misturadas ao trigo, formavam sopas e guisados espessos que não apenas saciavam, mas também forneciam energia de longa duração. Eram ideais para a vida nos acampamentos improvisados, onde os recursos eram limitados e o tempo escasso. Junto delas vinham os vegetais, discretos nas fontes literárias, mas indispensáveis na prática. Restos arqueológicos em antigos assentamentos militares revelaram alho poró, cebola, couve e nabo, provando que esses alimentos circulavam entre os soldados. Eram resistentes, fáceis de transportar e podiam até ser cultivados perto dos acampamentos. Os vegetais tinham um papel crucial. Forneciam vitaminas e fibras, prevenindo doenças e fortalecendo o corpo para suportar o desgaste da guerra. Já as frutas eram tratadas como pequenos luxos. Não apareciam sempre, mas quando surgiam, traziam energia rápida e sabor, quebrando a monotonia da dieta. Figos secos, tâmaras e uvas passas, geralmente obtidos com comerciantes locais, eram vistos quase como presentes em meio ao rigor da vida militar. Um episódio curioso registrado por Políbio mostra o poder desses pequenos frutos. Em meio a uma fome devastadora, o rei Filipe V conseguiu providenciar um carregamento de figos secos para suas tropas. O gesto simples devolveu forças e moral aos soldados, provando que até a comida mais modesta podia ser decisiva em tempos de crise. Mas entre todos os alimentos da dieta romana, havia um que se destacava pela praticidade: o queijo. Produzido a partir do leite de vaca, ovelha ou cabra, era leve, nutritivo e resistente ao tempo. Além de fornecer proteínas e cálcio, tinha a vantagem de não precisar de sal ou defumação para se conservar. Arqueólogos encontraram prensas e utensílios de produção de queijo em antigos acampamentos, indicando que os próprios soldados fabricavam parte do que consumiam. Era mais que comida, era um ponto de estabilidade quase artesanal, em meio ao caos da guerra. O queijo podia ser consumido durante marchas rápidas, em pausas curtas ou até durante a vigília noturna. E se o queijo era o alimento prático, a bebida que sustentava os legionários era a posca. Em campanha, comer era vital, mas beber era questão de vida ou morte. Cada soldado carregava seu odre de couro ou cantil metálico, e os acampamentos sempre eram erguidos perto de rios, fontes ou poços escavados pelas próprias tropas. Mas a água pura, muitas vezes, era arriscada. Contaminada, podia gerar doenças fatais. A solução romana foi simples e genial: misturar vinho azedo ou vinagre com água, criando a posca. Ácida, refrescante e capaz de eliminar micro-organismos, essa bebida era o isotônico da antiguidade. Às vezes, recebia mel, ervas ou especiarias para enriquecer o sabor. Para a elite romana, a posca era bebida de pobres. Mas para o exército,
era quase mágica. Fortalecia, hidratava, prevenia infecções e ainda trazia energia para suportar dias intermináveis de marcha e combate. Era literalmente a vida engarrafada de um soldado romano. Mas havia dois ingredientes discretos que sustentavam a máquina de guerra romana: a sal e o azeite de oliva. A sal não era apenas tempero, mas poder. Com ela, carnes e peixes podiam ser preservados por semanas. Vegetais duravam mais tempo em longas viagens. E até o exército podia avançar sem medo de perder suas provisões. Tão vital era a sal que alguns historiadores afirmam que a palavra salário vem de salarium, a gratificação dada aos soldados para comprar sal. Sem esse mineral, uma legião simplesmente parava. Já o azeite de oliva era o coringa romano. Servia para cozinhar, temperar, conservar alimentos, mas também como bálsamo para a pele, na cicatrização de feridas e até como proteção contra o frio. As ânforas de azeite, muitas vezes marcadas com inscrições de origem e quantidade, seguiam as legiões em longos comboios. Onde houvesse Roma, lá também estaria o azeite, símbolo de disciplina, saúde e sobrevivência. Por trás de cada batalha vitoriosa, existia algo que raramente aparece nas crônicas heróicas: a logística. A alimentação das legiões não era improviso, era ciência organizada. Existiam centúrias inteiras dedicadas apenas a garantir que cada soldado tivesse água, ração e combustível suficiente para resistir à guerra. Esses homens eram os verdadeiros guardiões invisíveis da vitória, pois sem eles a disciplina romana desmoronaria. A dieta dos legionários não era feita para agradar ao paladar, mas para manter o corpo em pé e o espírito inquebrável. Cada item carregado tinha um propósito: pão para a energia, carne para a força, leguminosas para a saúde, queijo para a praticidade, posca para a sobrevivência, sal e azeite para a preservação. Nada era supérfluo. Tudo servia ao sistema gigantesco que fazia do exército romano uma engrenagem quase indestrutível. A simplicidade estratégica da dieta romana foi um dos segredos da longevidade das legiões. Não havia banquetes, mas havia resistência. Não havia luxo, mas havia disciplina. A comida era mais que sustento. Era parte da engrenagem que mantinha Roma em marcha, cruzando continentes, vencendo inimigos e construindo impérios. Cada pedaço de pão, cada gole de posca, cada punhado de leguminosas era um tijolo invisível na muralha da grandeza romana. E é aqui que está o detalhe que poucos percebem. Roma não conquistou o mundo apenas com espadas e estratégias militares, mas com logística implacável, onde até o que se comia era pensado como arma de guerra. A vitória era servida no prato antes de ser escrita nos campos de batalha. Se este mergulho na vida oculta dos soldados romanos fez sentido para você, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui revelamos os segredos que a história quase nunca conta. Não perca o próximo vídeo, porque há muito mais mistérios de Roma esperando para serem desvendados. Se este conteúdo já te entregou valor e abriu sua mente para um lado da história que poucos conhecem, retribua deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Esse simples gesto fortalece essa comunidade e permite que eu traga ainda mais segredos ocultos e revelações transformadoras para você. Juntos vamos olhar para Roma e para o mundo com outros olhos, enxergando o invisível por trás das batalhas, dos rituais e das conquistas. Clique em inscrever-se e marche comigo nessa jornada de transformação através da história.